ser gravada, tá? Então, depois, mesmo aqueles que não estiverem presentes aqui, eles vão conseguir assistir, tá? Então, assim, o objetivo de aprendizagem, né, dessa aula seria conhecer as diferentes modalidades de psicoterapia breve, compreender o ambiente em que ocorre a psicoterapia online, definir a psicoterapia de apoio, identificar as diferenças entre psicoterapia breve e de apoio. Esses são os objetivos de aprendizagem dessa unidade, tá? E nós vamos começar então com a psicoterapia breve. Bom, a psicoterapia breve é associada a um tratamento psicoterápico de curta duração, independente do motivo que tenha gerado o curto período de encontros entre psicoterapeuta e cliente. No entanto, o que define não é somente o número reduzido de sessões, comparado ao tratamento psicanalítico clássico. Então, trata-se de uma modalidade de psicoterapia com propósito, com objetivo possível de ser atingido dentro do limitado tempo em que ocorre e bem definido. Esse tempo pode ou não ser estabelecido previamente e é influenciado pelas estratégias clínicas a serem adotadas. Então, trata-se de um modelo de psicoterapia que é uma psicoterapia rápida, né? Ela é mais pontual. Geralmente ela acontece quando o paciente está em crise, né? Você pode fazer uma intervenção para tentar conter essa crise, para tentar ajudar a pessoa com um problema mais grave, né? Ou assim, mas digamos que ele tem uma dúvida, assim, como fazer para convencer o irmão dele, que é alcoólatra, participar, que é alcoolista, a aderir a um tratamento. Ou a mulher que não sabe o que dizer para o marido quando ela está apaixonada pelo colega de trabalho. O que fazer nessas situações? Então, assim, são coisas pontuais. Então, a pessoa está em crise, né? Então, ela lá no hospital, você trabalha, né, com a psicologia hospitalar, e uma pessoa entra em crise depois de saber que o filho, a filha vai ter que amputar o pé, a perna, enfim. E aí você faz uma atuação ali para ajudar a reduzir essa tensão, né? Então, na verdade, a psicoterapia breve, ela é mais pontual, né? Ela é mais objetiva, certo? E então, né, seguindo aqui, né, de acordo com Oliveira, o objetivo da psicoterapia breve é que o foco seja atendido, permitindo desse modo a ampliação, a organização, o fortalecimento do ego e a possibilidade de uma de uma experiência positiva, de modo a deixar marcas importantes no sujeito. Na psicoterapia breve, o psicoterapeuta adota uma postura ativa e propulsora da mudança. Então, nós somos ativos nessa mudança, né? A psicoterapia breve ela tem essa característica. Vocês já ouviram falar de psicoterapia breve? Parece que alguém está tentando entrar. Pede para tentar de novo, porque não apareceu nenhuma notificação aqui para mim, não. Alguém está tentando entrar, mas não está conseguindo, gente. A pessoa tem que pedir de novo.
Só um minutinho, tá, pessoal? Bom, espero que quem está tentando entrar consiga e, e deve ser alguma coisa em relação ao programa dela, não sei. É, vamos seguir então. Deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Oi? Estou. Joia. Vamos seguir então. Então, vamos lá, né? Ah, bom, a psicoterapia breve, né? Ela tem o objetivo de que um foco seja atendido, certo? É, permitindo desse modo a ampliação e organização e fortalecimento do ego e a possibilidade de uma experiência positiva, de modo a deixar marcas importantes no sujeito. Na psicoterapia breve, o psicoterapeuta adota uma postura ativa e propulsora da mudança. Existem duas correntes de psicoterapia breve, uma de origem inglesa e uma argentina. Na vertente inglesa, a técnica tem um insight transferencial como fator de cura, enquanto a argentina enfatiza o enfoque cognitivo do insight através da experiência emocional corretiva. Em cada uma delas, diversos autores trabalham arduamente para elaborarem teoria e prática que possibilitem cada vez mais um amadurecimento bem-sucedido dessa abordagem.
A gente tem alguns conceitos, então, de psicoterapia breve. Trata-se de uma técnica que atua em condições muito especiais, determinadas claramente, e das quais dependerá seu sucesso. Suas variáveis são-lhes próprias e originais, não se traduzindo em um simples encurtamento de tempo do processo psicanalítico, como erroneamente muitos desavisados lhe atribuem como única característica. Não há como abordá-la extrapolando simplesmente os dados de outras técnicas. Constituem-se em um campo a ser investigado em sua estrutura dinâmica particular, própria às suas necessidades e limitações particulares. Então, é uma técnica que visa, né, o atendimento psicoterápico a uma pessoa de uma forma mais breve, mais rápida, mas não é apenas uma questão de tempo, né? Geralmente ela é mais objetiva, ela é voltada para alguma coisa assim mais específica, que pode ser resolvida ali no atendimento breve, né? Talvez ali com 3, 4 sessões já consiga essa pessoa já consiga ter uma autonomia, já saber o que fazer, né? Você já conseguiu que ela tivesse uma redução da crise emocional que ela estava passando ali naquele momento. É, essa terapia ela não é indicada para situações crônicas, né? Situações assim, por exemplo, de pessoas com uma estrutura psicótica, né, perversa, assim, ela já não é indicada não, tá? Bom, a psicoterapia breve utiliza-se da técnica focal e só dessa forma alcança um objetivo planejado, dado que privilegia um campo a ser tratado, dentre tantos outros existentes no indivíduo. E assim como também necessita de planejamento acurado e de atividade por parte do terapeuta. Então, é uma técnica focal, né, bem objetiva e que requer também um planejamento, né? Não tem como proposta, pelo prazo limitado com que trabalha, produzir mudanças na estrutura da personalidade, embora possa produzir intensas modificações dinâmicas. Então, a psicoterapia breve, ela tem essa característica, né? E ela não vai conseguir mudar, por exemplo, a estrutura de uma personalidade de uma pessoa, tá? Mas ela vai provocar, né, diversas mudanças na personalidade dela. Então, assim, quando nós pensamos em prevenção, pelo menos dois polos devem ser alcançados, né? Os objetivos de um lado e do outro a possibilidade do sujeito aderir a ele, né? Então, assim, o sucesso de qualquer programa preventivo, ele vai passar pela essa necessidade de engajamento da população, né? E a psicoterapia breve, ela pode ajudar, inclusive, na prevenção, né? Assim, na prevenção de alguma crise, né? Ela ajuda na redução, né, da ansiedade que muitos distúrbios provocam, né? Então, assim, a psicoterapia breve, ela é uma maneira, né, de ajudar as pessoas que enfrentam situações de conflito, né, e ela parte, assim, do pressuposto que possam ocorrer mudanças significativas num espaço curto de tempo. Então, assim, essa psicoterapia breve, ela vai se preocupar principalmente com os padrões de adaptação das pessoas, né? Como que elas conseguem se adaptar aos diversos problemas, diversos contextos. E, no caso
o terapeuta e o cliente, eles vão se engajar, né, nessa relação, assim, tentando, né, identificar algumas atitudes que possam ser feitas, né, achar alguma resposta. E, no caso, a psicoterapia breve, ela, então, ela é, assim, bem precisa, ela é mais rápida, e talvez numa sessão, né, numa entrevista, você consegue resolver aquela situação, tá? Então, a psicoterapia breve, ela tem alguns objetivos limitados, ela se propõe a modificar sintomas, aliviar, suprimir, né? Como se pode acompanhar, na maioria dos trabalhos levados a cabo por psicoterapeutas treinados e pacientes com motivação para tal. Isso deve-se principalmente à variação do emprego do repertório defensivo do sujeito, assim como a ampliação da consciência de possibilidades e de entraves em si. Então, assim, o resultado da psicoterapia breve também depende do repertório defensivo dessa pessoa, né? O quanto ele se abre para aquele atendimento ali, tá? Então, assim, bom, a psicoterapia breve, ela pode ser tanto na modalidade individual quanto em grupo, né, familiar, casal, e ela pode ser muito útil em programas preventivos de saúde mental, né? Ela tem uma forma de atendimento mais rápida, né? E em questão de formas de intervenção, vai variar muito de terapeuta para terapeuta, vai variar também de situações que essas pessoas estão enfrentando, né? O tipo de patologia, né? E a questão é que o objetivo dela vai ser fazer com que produza um resultado, né? No sentido de ajudar essa pessoa, né, naquela situação de crise, né, aliviar aquele sintoma ali. Então, para isso, o terapeuta vai avaliar o estágio de mudança que essa pessoa está, né, o uso que essa pessoa faz desses processos de mudança, né, durante a sessão. Então, assim, para o desenvolvimento, a gente vai, por exemplo, eleger quais conflitos que nós vamos trabalhar, né? Diferente da psicanálise, porque na psicanálise você fala com a pessoa assim, é, olha, diga-me o que vier à cabeça, né? Fale-me livremente, sem restrições, o que vier à cabeça, né? Então, assim, seria a técnica da associação livre. De certa forma, é mais, você não sabe, né, o que vem por aí, né? É sempre algo novo, né? E o psicanalista está atento ali aos atos falhos, né? Aos tropeços na linguagem, né? A pessoa fala assim, eu não queria falar isso e acaba falando. Enfim, é, na psicoterapia breve é diferente, que a gente vai tratar de coisas mais pontuais, né? Então a pessoa está em crise com o filho porque ele começou a usar droga, ela não sabe o que fazer. Ela tá em crise, está muito ansiosa. E aí você vai é, fazer uma entrevista com ela ali para tentar aliviar aquele sintoma, ajudar ela a perceber outras coisas, né? Identificar alguma alternativa, alguma saída para aquela situação. Então, seria um trabalho focal, né? A gente tem um foco, a gente quer uma precisão maior, né? Sobre aquele problema. E a gente tem muito cuidado para não ficar interpretando as coisas, né? Achar que aquela situação é porque a pessoa tem um conflito infantil, é porque ela teve uma má relação com os pais, né? É, então, assim, tem muito cuidado com essa questão da interpretação, tá?
Em consequência consequência a sua utilização, observa-se invariavelmente conquista de maior ajustamento nas relações interpessoais, proporcionando também ao cliente nítida ampliação no desenvolvimento de horizonte prospectivo, assim como autoestima mais realista, novos suportes de sua identidade. É isso que a gente quer, né? É que a pessoa ela consiga ter um melhor ajustamento ali das relações interpessoais, ok? E proporcionando também ao cliente nítida ampliação no desenvolvimento do horizonte prospectivo, uma autoestima mais realista, né? Então, uma vez que esse comportamento muda, há visíveis modificações no comportamento dos outros a seu redor, transformando a dinâmica interpessoal pré-existente. Então, a gente quer que haja uma mudança de comportamento, né? E isso acaba impactando as relações dessa pessoa, né? Então, assim, podem ter mudanças repentinas, né? É, pode ser mudanças também que podem demorar um pouco, assim, porque cada cliente tem um ritmo, né? Mas o fato é que há mudanças e as pessoas ao redor percebem isso, tá? Então, a condição de essencial de eficácia da psicoterapia breve é a técnica da focalização, onde busca-se um foco que traduza o centro do conflito do sujeito, e a ele se investe toda a atenção, desprezando-se o que não faz parte. Então, é uma técnica que visa, né, assim, você identificar um problema e você vai trabalhar em cima daquele problema, né? Então, o que seria a focalização? A focalização, ela se traduz por dirigir toda a atenção consciente ao foco escolhido e dele extrair-se cada vez mais seu significado, transferido para o comportamento do sujeito. O foco se estabelece como o principal centro do conflito, traduzindo-se como o conflito focal, conflito da situação atual do cliente, subjacente ao qual existe o conflito nuclear exacerbado. Então, a gente tem um foco, né, dentro desse conflito central, né, o conflito com a situação e o que gera isso tudo, né, o que é central ali, né. Então, espera-se que, com interpretações cuidadosas, o cliente dê-se conta da trama comportamental criada para permitir-lhe lidar com o conflito nuclear, para que assim possam ter entendimento da complexa dinâmica de utilização de seu arsenal defensivo e em prol de lidar com a ansiedade que aquele lhe provoca internamente. Então, a focalização seria essa técnica, né, de dirigir a nossa atenção para um foco específico, né, e procurar entender qual que é o significado daquele sintoma, né, daquele problema para aquele cliente. Para a manutenção do foco, o terapeuta dirige sua atenção e sua ação em uma determinada área do conflito e leva o cliente a debruçar-se nesta área através de interpretações seletivas, assim como de negligência seletiva, quando deixa de lado material que não tenha ligação com foco determinado, como sendo o objetivo do trabalho psicoterápico que se estabeleceu no contrato inicial, posterior à primeira entrevista, base do sucesso de qualquer tratamento. Então, quando nós utilizamos a técnica da psicoterapia breve,
Nós utilizamos a técnica da focalização, nós vamos identificar uma área de conflito, vamos investigar essa área, né? Vamos fazer algumas interpretações seletivas e vamos fazer uma negligência seletiva também. Então, ajudando a pessoa a, por exemplo, desviar a atenção daquilo que não ajuda ela a melhorar, né, naquele momento. Seria uma negligência seletiva, né? Aquilo que não tem ligação com o foco. Então, a gente vai ajudar essa pessoa a ter essa negligência seletiva, tá? Naturalmente, o cliente tende à focalização. É natural que ela chegue falando daquele problema específico. Nota-se isso ao observar-se que este traz para a sessão seus relatos organizados em torno do tema a tratar, geralmente mantendo uma linha diretriz, onde se observam imagens e recordações selecionadas, guiadas pela dinâmica interna, que tende a organizar e hierarquizar tarefas, com claro intuito de resolver conflitos prioritários. Isto é fruto de forças egóicas adaptativas que conferem alguma integridade à estrutura do sujeito. Então, o sujeito, ele mantém uma linha de raciocínio, ele fala das recordações dele, e ele tem essa tendência, né, de organizar, hierarquizar as coisas, né, as tarefas, o relato dele, né, e o fato dele falar isso tudo, ele vai se organizando mais, né, muitas vezes ele chega ali, na verdade ele está desorganizado, né, ele está em crise, então, quando você dá oportunidade para ele falar, você faz alguma intervenção, né, aquilo ajuda ele a se organizar mentalmente. Tem vários autores que trabalham com psicoterapia breve, né? Tem o Belac, Small, Levin, Malan, Fiorini, Knobel, são vários, são importantes, né, para a evolução da psicoterapia breve, e tem muitos artigos, muitos textos, livros, né, que abordam a psicoterapia breve. Então, assim, é uma técnica que vai atuar em alguma condição muito especial, né? Não é só você reduzir o tempo, né, de atendimento, ela é uma técnica que vai ter uma forma diferente de atenção, que no caso seria essa técnica focal, né? Ela vai ter um objetivo de modificar algum sintoma, aliviar, suprimir, né? E ela vai eleger algum comportamento, alguma situação específica para poder trabalhar, tá? Quais são as indicações da psicoterapia breve? Ela é indicada para quadros agudos, né, situações de emergência, crises, distúrbios, reações ansiosas, fóbicas, perturbações psicossomáticas de início recente, para a população economicamente desfavorecida. Muitas vezes é a única alternativa, dado que a prolongada psicoterapia não se ajusta a essa população, que necessita de resultados relevantes em tempo curto, tanto por falta de tempo quanto por condições financeiramente inadequadas. Então, você pode utilizar, por exemplo, a psicoterapia breve em programas sociais, né? De repente, se você trabalha com políticas públicas ou algum órgão do governo, né? Se você trabalha no CRAS, CREAS, né? Posto de saúde, hospitais. Então, a psicoterapia breve, ela vai ajudar, por exemplo, alguma população em situação de vulnerabilidade social, tá? Você pode atuar com a psicoterapia breve também em situações de emergências e desastres, né? Então, se a gente pega, por exemplo, aquelas situações que ocorreram lá em Brumadinho, Mariana, muitas pessoas entraram em crise ali, né, naquele momento, então um psicólogo poderia utilizar essa técnica da focalização,
né, fazer uma intervenção ali para ajudar diminuir a ansiedade, reduzir a tensão daquela pessoa, tá? Então, o ambiente no qual se pode aplicar a técnica pode ser tanto público quanto privado, e uma vez que concluído o processo, admite qualquer tratamento intensivo ulterior, e assim, se assim exige a evolução do cliente. Entretanto, não se observa grande benefício da aplicação da psicoterapia breve em portadores de distúrbios psiquiátricos ou psicológicos crônicos, quadros paranoides, obsessivo-compulsivo, psicossomáticos crônicos, perversão, sociopatias. Para portadores desses tipos de distúrbios, não se oferece a psicoterapia breve, tá? Dado que se sabe que se encontra em situações limitações claras para o emprego dessas situações. Então, se eu te perguntar algum dia, né, assim, quais seriam as contraindicações da psicoterapia breve, né, é importante você saber isso, né, que seriam os quadros paranoides, obsessivo-compulsivo, psicossomáticos crônicos, prevenção, sociopatia. Para essas pessoas, a psicoterapia breve não é recomendada, tá bom? Bom, essa foi a referência que eu usei, né, para falar sobre a psicoterapia breve, tá, da Maria Alice Lustosa. É, a, a psicoterapia breve, então, ela é uma técnica, né, importante para ajudar pessoas em crise, tá? Eu queria ouvir de vocês, assim, quem entendeu, assim, o que que vocês acharam dessa técnica, se vocês já tinham algum conhecimento sobre psicoterapia breve, não? Eu já tinha ouvido, Letícia, eu já Oi? tinha ouvido falar de psicoterapia breve nas aulas de psicologia hospitalar, mas Uhum, já faz um tempinho, né? Então só uhum, entendia que era ah, sim. um atendimento mais meio que de imediato, né? Uma intervenção mais rápida, né? Agora, no caso, então, da psicopatia, sociopatia e etc., o que que seria mais adequado? Eu não sei se foi falado, mas. Então, no caso, por exemplo, de conter uma crise, assim, ela, ela seria recomendada, né? O que ela não seria, o que ela não seria recomendada seria para tratar isso, né? Então, assim, não daria para, por exemplo, a gente se utilizar da psicoterapia breve para tentar controlar um tentar tratar um sintoma de psicose, até porque a psicose não tem cura, né? A gente tem só o controle dela, né? Sim. No caso, outras abordagens, por exemplo, a própria psicanálise, né? É, elas seriam, ou a psicologia humanista, elas seriam talvez mais recomendadas para essa população, tá? Mas numa situação de crise, né, que a pessoa está ali tendo uma alucinação, assim, talvez a psicoterapia breve poderia ser utilizada justamente por esse caráter objetivo dela, né? E de tentar compreender aquela situação naquele momento e ajudar a pessoa a lidar com aquele conflito ali, né? Naquele momento. A psicoterapia breve, ela é mais pontual, né? Nesse sentido. Mas ela não vai conseguir resolver esse problema, por exemplo, da psicose. Então, a psicose, a perversão, né? Pacientes crônicos, né? É, sociopatas, né? Pessoas que têm algum transtorno, tipo o obsessivo compulsivo, elas não, a psicoterapia breve, ela não é recomendada não, tá? Então, assim, Sim. em caso de psicose, né, assim, por exemplo, para conter uma crise, a psicoterapia breve seria muito interessante. Ela, inclusive, ela é muito utilizada, né, em posto de saúde, em CREAS, CRAS, ela é muito utilizada. É por isso que é interessante a gente conhecer, né, essa técnica da focalização, por exemplo, porque
ela tem esse objetivo de ajudar a pessoa a ter uma atenção maior para aquilo, assim, tipo, você quer conduzir a pessoa a ter uma atenção maior para determinada coisa, né, e em detrimento de outra, né, assim, desviar a atenção do que não ajuda ela a melhorar, por exemplo, entendeu? Mas, professor, por exemplo, no caso do plantão psicológico, ele, Sim. no plantão psicológico é usada essa técnica da psicoterapia breve? Ou Então, alguma coisa o alternativa? plantão, no plantão psicológico, o que acontece? Você pode utilizar, né, a, a técnica da psicoterapia breve, mas geralmente, né, assim, até o plantão, ele surgiu da ideia de aconselhamento psicológico do Carl Rogers, né? Embora você possa utilizar outras abordagens também, né? Mas o plantão, é, ele ajuda, né, o cliente a ter uma visão mais clara de si mesmo, né, da perspectiva dele diante de um problema, né? Ele vai contribuir para que a pessoa consiga resolver aquele problema, né? E no caso, o foco vai ser o próprio referencial do cliente, né? Não especialização do profissional. Então, o foco é sempre aquilo que o cliente está trazendo, né? Então, por exemplo, se você tem uma situação, né, de uma pessoa que procura o plantão porque ela está preocupada, ela nunca conversou com ninguém sobre o problema dela, ela se sente pressionada porque ela está casada só há 2 anos e ela apaixonou por uma outra pessoa do trabalho. Olha que confusão. E aí o marido dela fala com ela que se ela não resolver essa situação, né, se ela não decidir em 15 dias, ele vai expulsar ela de dentro de casa e ela também não vai nem poder levar o filho de 1 ano. Então é uma situação de crise, né? Então que aí o plantonista vai ouvir com atenção, tá junto dela nesse momento, um momento marcado por muita angústia, né? Muitas emoções, medo, raiva, é, paixão, enfim. No caso, no plantão, né, você dá oportunidade para ela falar de tudo. Assim, você acompanha ela, né? Então, assim, tipo, ela vai um dia, você fala com ela para vir uns 3 dias depois, né? Assim, para ela tentar resolver aquela questão que é uma questão pontual também. Aí ela chega e ela fala sobre todas as dificuldades dela, né? Mas à medida que ela pensa, que ela começa a se escutar, né? Que ela fala sobre toda essa situação, né? Ela já começa a perceber, assim, que, por exemplo, que o marido dela gosta muito dela, né? Que ela começa a lembrar do período de namoro, como que foi, e que na verdade o que ela queria era mais atenção do próprio marido, né? Ela já começa a relativizar os sentimentos dela pelo outro, e aí ela vê a possibilidade de ficar com o próprio marido mesmo, né? E reconciliar com ele, né? Pedir perdão, enfim, seguir a vida junto, né? Então é uma situação que é comum, né, de acontecer no, no plantão psicológico, uma situação de crise, e assim, o plantão ele tem essa característica assim de ajudar pessoas que não têm condição, por exemplo, de pagar um atendimento psicológico convencional, né? Então a gente recebe sim pessoas em crise. Muitas vezes você vai utilizar a técnica da psicoterapia breve, sim, mas o principal é que você consiga estabelecer uma relação de escuta com essa pessoa para aliviar essa angústia, né? Para
ajudar ela a ter uma clareza maior sobre aquela queixa, né, sobre aquela demanda, e ajudando ela a entender é, esse sofrimento psicológico, existencial, ajudando ela a lidar com essa situação problema, né? Então, no plantão, a gente procura ouvir, né, aquela pessoa, compreender a experiência dela, compreender esse mal-estar, e ajudar essa pessoa naquilo que está doendo, naquilo que está difícil, né? Isso você faz com diversas abordagens, na verdade. A importância é, é que o principal é que a gente se coloca à disposição dessa pessoa, né, para ela falar daquela experiência dela, né, e a gente ajude essa pessoa a buscar caminhos, né, ela ter condições de responder por ela mesma, né, ela chegar a alguma resposta. Então, é, a gente tem, a gente se coloca nesse lugar de escuta, né, de compreensão, né, vamos tentar entender o sofrimento existencial, né, dessa pessoa, né, tentar entender os conflitos da fala, né, as pessoas chegam confusas, chegam em situação de sofrimento e a gente ajuda, né, essa pessoa a refletir sobre si mesma, né, a descobrir que ela tem dentro dela a possibilidade de fazer novas escolhas, né, novas possibilidades, e é importante a gente ajudar a pessoa nesse processo, né? É, a questão é que por exemplo, o plantão ele pode ser realizado numa consulta só, né? Ou em três, quatro, assim, a gente não tem uma duração pré-determinada, né? E isso, né, nesse sentido, a psicoterapia breve, ela pode ajudar a pessoa também, né? Porque imagina que a pessoa chega lá no plantão, né? Ele chega no plantão com a seguinte situação, né? Ele está muito ansioso porque o irmão está bebendo demais e ele não quer ir para a casa de recuperação. Então, aí ele quer saber o que fazer, né? Então, pela psicoterapia breve, né, a gente vai tentar entender aquele problema, né, aquela queixa, ajudar essa pessoa a ter uma clareza assim, sobre as alternativas que ela tem, né, quais são as possibilidades que ela tem, as maneiras, o tipo, ela identificar também o tipo de comunicação que ela tem tido com esse irmão, né, é, se for uma comunicação sempre colocando o outro para baixo, que se você não for para casa de recuperação, você vai morrer, você não vale nada, você é um Zé Ninguém, é um mané goiaba da vida, você é isso, você é aquilo e tal. Bom, esse tipo de comunicação não ajuda ninguém. Então, você só começa a aumentar todo aquele processo de tensão, né, de briga, de discórdia entre os irmãos ali. Então, na psicoterapia breve, né? Se esse irmão ele chega falando sobre toda essa questão, que tá difícil e tal, a gente pergunta para ele como que você está conversando com seu irmão, né? E aí, o que que ele te disse? E como que foi? Tá, você tentou falar de outra forma? Você perguntou para ele de outro jeito? Como é que foi isso? E tal. E você meio que ajuda essa pessoa a pensar sobre formas diferentes de agir, né? E aí ele vai para casa, né? Tenta resolver essa situação, né? E pode ser que ele retorne no outro dia para te dar um feedback ou não, né? O plantão é muito, a gente não tem assim uma previsibilidade, né? A gente não sabe muito bem se aquela pessoa vai vir, a não ser que você combine com ela, né? Não, volta daqui 3 dias, volta semana que vem, né?
Mas é uma modalidade de atendimento mais rápida também, né? É importante a gente estar atento à ansiedade dessa pessoa, né? Ajudar ela compreender as possibilidades que ela tem, né? A gente demonstrar que compreende, né, toda essa situação que está difícil, né? Assim, por exemplo, você assumir a responsabilidade por um irmão que bebe, que não tem controle disso, né? E que agora você se vê na responsabilidade de encaminhá-lo para um atendimento mais especializado e ele não aceita isso, né? É, é interessante você colocar para ele assim, da importância desse irmão perceber o quanto que você se preocupa com ele, né? Então, assim, ele reconhecer essa necessidade, né? Então, basicamente seria isso, né? A gente pode ver um outro exemplo, né? Assim, digamos que você tem uma pessoa que reclama que a mulher é, não dá conta das coisas de casa e que ele acha que ela é psicótica, né? Porque ela fica escutando vozes, ela acorda à noite e, e põe todo mundo da casa doido, né? Assim, agitado, ela sempre em crise ele não sabe dizer se é crise de pânico, se é alucinação que ela tem, ele não sabe dizer nada, assim, só sabe que a mulher acorda agitada, gritando, e que acorda todo mundo também, ela não consegue fazer as coisas da casa, e ele não sabe o que fazer com essa mulher, ele está pensando em deixar essa mulher. E aí você acolhe aquela pessoa, né, e por na psicoterapia breve, o que que você faz? Você ajuda ele entender todo aquele contexto que ele está vivendo ali, né? E se questionar, né? Se simplesmente abandonar essa mulher num, num momento de crise, né? Se ele ficaria bem com isso, né? Se ela ficaria bem com isso, claro que não, né? Então, na verdade, é um momento que ela mais está precisando de ajuda, né? Que ela seja compreendida nesse momento e que o plantão está disponível para acolhê-la nessa situação também, né? Que ele poderia levar ela lá para a gente conhecer, para a gente conversar, para a gente entender melhor essa história, né? E a partir dessa conversa, a gente poderia encaminhá-la para um atendimento especializado, né? Que ela pudesse ter um acompanhamento mais profundo sobre toda essa situação, né? Então, são alguns exemplos, né, que eu dei assim sobre o plantão articulando a psicoterapia breve, né? Então, o plantão ele vai ajudar a pessoa naquele momento de necessidade, né? Psicoterapia breve, ela pode ser utilizada no plantão, né? Porque justamente a gente está tentando fazer com que a pessoa entenda melhor suas dificuldades, né? Que ela descubra os próprios recursos internos também para poder resolver seus problemas, né? Então, o plantão seria um espaço privilegiado de escuta, de acolhimento, né? E você pode utilizar a psicoterapia breve, como você pode utilizar, por exemplo, abordagem centrada na pessoa, né? É, a psicologia comportamental, né? Então, assim, que vão te dar recursos, né, para poder interagir com essa pessoa, né, focada naquele comportamento, né, naquela demanda psíquica que a pessoa está trazendo ali. Então, assim, as pessoas têm vivências subjetivas, as pessoas sofrem por diversos motivos, né? E só a pessoa sabe dizer sobre aquele sofrimento. A gente tem que ter um cuidado, então, para não sair fazendo interpretações, né?
Mas a gente tem que estar inteiro ali para escutar aquela pessoa, qual que é a demanda dela, né? E tentar entender, né, assim, com uma atenção ativa, né, uma escuta ativa, um olhar ativo sobre aquela realidade, né? Então, bem, seria isso, né? É, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ixi, está todo mundo dormindo ainda. Todo mundo dormindo ainda? Ai, ai. Pessoal, Eu. Oi, pode no falar. quesito então, psicoterapia breve, é, as abordagens que mais se encaixariam assim com técnicas e etc. seria a humanista e a comportamental? Harmonista, comportamental, a própria psicanálise também, né? A questão é que nós não vamos atender, digamos que nós sejamos psicanalistas, né? Nós não vamos atender a psicoterapia breve nos moldes de uma terapia convencional, né? É, porque ela não vai ter essa característica assim de um atendimento longo, né? Assim como na psicanálise, né? É, mas como a psicanálise trata com questões de conflitos, né, de desejos, né, ela assim, ela pode contribuir significativamente também, né? O que move a pessoa é o desejo, o que move é a falta, né? Assim, de acordo com a psicanálise. Então, ela pode ser útil, sim, né? É, no caso, por exemplo, da abordagem centrada na pessoa, né, a gente vai ajudar essa pessoa a se questionar, a se escutar durante esse processo. Então, nós vamos trabalhar ali com ela um ambiente de aceitação, um ambiente de acolhimento, ajudando-a a se desenvolver, né, a reconhecer dentro dela os recursos que ela tem de mudança, né, os recursos para que ela se sinta é, capaz de decidir, de escolher, né? As pessoas chegam no consultório ou no serviço, né, que você presta o atendimento lá, pode ser um serviço de saúde, né, um hospital, enfim. As pessoas chegam confusas, né, sem saber o que fazer, né, com muitas dúvidas, muita confusão. E quando você se propõe a atender pela abordagem centrada na pessoa, primeiro, você tenta promover um clima de aceitação, né? Ela tem que se sentir aceita ali, acolhida, tem que ter essa relação de confiança, né? E você faz perguntas para ela, mas mais do que fazer perguntas, né? Você quer escutar essa pessoa, né? Você quer escutar o que essa pessoa tem a dizer, né? Então, a gente não fica interpretando o tempo todo, não. Porque se eu ficar interpretando, o que ela está me dizendo, isso é porque significa que ela tem um conflito com o pai, um conflito com a mãe. Não, calma. Eu não vou ficar interpretando assim. Eu quero escutar a história daquela pessoa e vou tentar entender o sentimento que ela tem sobre aquela situação. Então, ela está me trazendo uma situação de conflito, uma dificuldade dela. Então, mais do que entender essa dificuldade dela, eu quero entender como ela vivencia isso. Qual que é a experiência que ela tem acerca daquela dificuldade. Então, aquilo é uma coisa que tem gerado muita angústia, muita decepção, muita tristeza. Eu quero entender como que é essa tristeza, o que que ela tem feito com isso, é, como que é o tipo de comunicação dela, né, com os familiares, se ela consegue, por exemplo,
expressar sentimento, né? Expressar essas emoções assim para as outras pessoas, né? Como que é isso? Então, a psicoterapia, a abordagem centrada na pessoa, né? No contexto do plantão psicológico, por exemplo, a gente faria isso, né? E a gente poderia utilizar a psicoterapia breve também, né? No sentido de tentar ser um pouco mais objetivo, né? E ajudar a pessoa a focalizar aquele problema, né? É, então, assim, a gente resolve muito essa questão, assim, da comunicação, né? A gente trabalha muito a questão da comunicação, a questão desses conflitos, né? E o que que a pessoa vai fazer com isso tudo, tá? A psicologia comportamental seria muito interessante também, porque ela vai tentar identificar os eventos antecedentes, né, o que aconteceu, e quais seriam as possíveis respostas que aquela pessoa poderia dar a uma situação. E então, no caso, quem trabalha com psicoterapia breve, psicologia, né, sob esse olhar da psicologia comportamental, vai querer identificar, assim, por exemplo, quais são os estímulos que geram as respostas disfuncionais, e nós vamos tentar modificar esse padrão de resposta, né? A questão é que assim, a categoria, né, de psicoterapia breve, ela vai ter a sua contribuição nesses momentos de crise, né, questões assim muito pontuais que requerem uma resposta mais objetiva, né, e ela se configura diferente, né, do atendimento clínico, assim, por exemplo, no consultório, né, que a pessoa marca ali um pacote de 5, 10 sessões, ou então sem limite, né, como no caso da psicanálise. Então, é diferente, né? A psicoterapia breve, ela tem essa característica de ser mais objetiva e atuar em situações de crise, né? Em situações, assim, que requerem uma intervenção um pouco mais efetiva. Então, assim, se você tem uma pessoa com uma, uma ideação suicida, né? Como que a psicoterapia breve poderia contribuir, né? Ela tem uma contribuição importante, né? Ela vai ajudar a pessoa, por exemplo, a tirar a atenção daquele nível de tensão, assim, daquilo que está gerando aquela situação. Então, ela vai tentar desviar o foco, tirar o foco daquele problema. Por exemplo, a menina quer suicidar porque o namorado terminou com ela e ela está grávida, né? Aí o que acontece? Ela está querendo suicidar. O que que a gente faz, né? É, o que que a gente faz? A gente vai ajudá-la a pensar em outras coisas, né? Já pensasse, por exemplo, na família, no sonho dela, né? Que ela tinha, por exemplo, de entrar na faculdade, né? De dela ver a criança dela crescendo, dela poder ser uma mãe para essa criança, não sei o quê. A gente vai desviar o assunto, não é desviar o assunto, é fazer com que ela enxergue outras coisas, além do fato dela ser rejeitada pelo namorado. Então, ser rejeitada pelo namorado significa é, ser o passaporte para passar dessa vida para uma outra? Então, ele teria esse poder, você daria esse poder a ele de simplesmente ele ser o responsável por você não existir mais? Então, assim, é um tipo de intervenção que a gente faz para que essa pessoa reflita, né? E pense outras coisas, né? Então, você vê que é uma situação assim mais incisiva, né? Aí ela vai falar assim, não vou dar esse poder para ele,
Não, vou cuidar da minha filha e não quero nem saber desse rapaz, né? Então, é uma forma da gente agir, né, pontual, né, que faz com que tenha um resultado efetivo, que tem que ser ali para agora, né? Não pode esperar semana que vem, esperar outro dia. Não, tem que ser uma coisa assim bem objetiva. A psicoterapia breve, ela tem essa característica, tá? Beleza? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Qual é a quantidade máxima de sessões numa psicoterapia breve? Limite máximo de sessões? Isso. Tem? Não, na verdade, assim, geralmente ela acontece assim com 3, 4 sessões, assim, no máximo, né? Não é uma regra, tá? É, porque se for mais que isso também já vai se caracterizar uma psicoterapia mesmo, né? Uma psicoterapia convencional. Geralmente é até resolver aquele problema, né? É, digamos que você acaba identificando que aquilo, né, vai se aprofundar, né, vai se alongar mais. O que você pode fazer? Encaminhar ela para uma psicoterapia nos moldes convencionais mesmo, né? Então, então a questão da pessoa não é só uma decisão sobre qual curso que ela quer fazer, não. É uma questão mais pontual, aliás, é uma questão mais profunda. É um conflito que ela tem porque ela acha que ela não merece ser alguém na vida, né? Ter uma profissão, ser feliz, um sentimento de culpa. Então, são coisas mais profundas assim que precisam ser trabalhadas na terapia. Aí a gente vai encaminhar ela para esse molde convencional, tá? Geralmente a psicoterapia breve é mais numa situação assim de conflito mesmo, né? De uma crise, alguma coisa mais pontual que está ali. Geralmente isso se resolve de uma forma mais rápida, tá? Então, quando você vê a necessidade de um aprofundamento maior, aí você encaminha, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Hoje vocês estão caladinhos, gente? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Joia. Bom, lembrando, né, os assuntos que nós já vimos, né? Nós já vimos sobre a própria caracterização da psicoterapia, como que ela se constitui, vimos sobre a psicoterapia infantil, terapia de família, né? A gente está vendo sobre a psicoterapia breve, né? E nós ainda vamos ver sobre psicoterapia online, né? Que é algo que vai crescer bastante, né? Assim, a tendência é que haja um aumento da psicoterapia online, né? Porque justamente esse momento de crise que nós estamos passando, né? O impacto psicológico vai ser grande, né? Assim, após esse período de quarentena, né? As pessoas ainda provavelmente vão sofrer as consequências disso, né? Então, isso vai acabar demandando muito atendimento psicológico, tanto presencial quanto virtual, né? E é, talvez você possa fazer justamente essa articulação entre a psicoterapia breve e o atendimento online também, né? Se uma pessoa está em crise e ela quer muito conversar com alguém e não tem condições de pagar um atendimento convencional ou quer apenas uma resposta, alguma coisa assim mais objetiva, né? Talvez o atendimento online seja interessante. Embora você não vá dar a resposta que ela quer, né? Você vai sempre gerar uma pergunta, devolver isso para ela, para que ela possa refletir e ela mesma encontrar a solução, né? A psicologia, de um modo geral, ela tem essa característica, né? A gente não sai dando respostas para todo mundo, mas a gente ajuda a pessoa a encontrar as melhores respostas, porque ela sabe melhor da história dela do que qualquer outra pessoa, né? E ela sabe, inclusive, sobre como ela vivencia, como ela se sente em relação às coisas.
Então, é isso, né? Depois eu vou colocar uma atividade lá para vocês, tá, pessoal? Umas questões, né? Vou colocar um questionário mesmo para ajudar vocês a estudarem, né? Diante de tudo aquilo que a gente já viu, tá? Vocês preferem mandar para o meu e-mail ou teria uma outra forma? No Google Classroom? E-mail. E-mail? Tá, joia. Eu vou colocar lá depois para vocês, tá bom? E bem, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, Professor, duas perguntas. certo? Uma, é, nós, enquanto alunos de psicologia, nós podemos contribuir com alguma coisa nesse tempo agora que a gente está vivendo, assim? Olha, o que acontece? Esse tempo, ele, ele é um tempo assim de muitos desafios, né? Um tempo que as pessoas estão muito inseguras, estão com medo do que está por vir. Então, assim, como alunos de psicologia, talvez assim a forma que vocês têm de ajudar a aliviar a ansiedade, o sofrimento das pessoas, seja no sentido de dar informações, né? Informações corretas, informações sobre, por exemplo, a saúde mental, né? Sobre que as pessoas, é importante que as pessoas tenham uma rotina, tenham, que elas consigam, por exemplo, cuidar de si mesmas. Vamos cuidar de nós mesmos, né? Vamos dormir bem, se alimentar bem, né? Isso são coisas que vocês podem, por exemplo, postar nas redes sociais sem problemas. Vocês não vão falar que são psicólogos, mas vocês vão falar que são estudantes de psicologia, né? As pessoas já olham para a gente de uma forma diferente, mesmo estando no curso, né? Tanto que quando a gente está com raiva, as pessoas falam, o quê? Você é estudante de psicologia, você não pode ter raiva. Quando você é psicólogo, o quê? Você está com fome? Você não pode ter fome. É, nós continuamos a ser seres humanos, né? Nós somos seres humanos, ok? Temos sentimentos, passamos por dificuldades, enfim. É, é, Nesse momento de quarentena, o que acontece? Eu li sobre alguns estudos que já foram feitos em outras situações de quarentena, né? Por exemplo, na questão da gripe asiática, o ebola. Os pesquisadores identificaram que a maioria das pessoas que passaram pela quarentena, após a quarentena, elas tiveram estresse pós-traumático, ansiedade, um aumento significativo de irritabilidade, aumento da ideação suicida, fora as questões financeiras, né? Então, é uma tendência natural, há uma tendência natural que as pessoas passem por crises emocionais, angústias, enfim. O, Algumas alternativas assim para poder aliviar um pouco esse sofrimento é que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Que elas tenham informações corretas da situação que está ocorrendo e que a pessoa precisa, por exemplo, cuidar de si mesma, né? Precisa cuidar da saúde mental dela, ela ter uma rotina, ela é, buscar um sentido para a vida, né? Transformar esse momento num momento produtivo, né? Como estudantes de psicologia, vocês podem incentivar as pessoas a fazerem isso, né? Assim, a cuidarem de si, né? A serem tentarem enxergar essa situação assim de uma outra forma, né? Buscar outros recursos, né? Tem muito comerciante, por exemplo, que está tendo que se reinventar, né? Pensar outras coisas, outras alternativas. Então, assim,
como estudante, você não vai poder atender alguém, né? Mas você pode dar informações para as pessoas. As informações, elas podem reduzir o grau de ansiedade também, né? Então, como está tudo voltado para esse mundo virtual, né? Nesse mundo virtual, você poderia ajudar as pessoas, assim, dessa forma. E quando isso tudo passar, você pode oferecer a sua escuta também, na verdade você está treinando, né? Mas, dependendo da situação, incentivá-lo a procurar a clínica, a escola da faculdade, né? Assim, porque realmente vai ser um período muito difícil, né? Isso não é uma hipótese, né? Isso é uma questão que provavelmente vai acontecer mesmo, né? As pessoas vão passar por muitas crises emocionais. É um período muito complicado, tá? E vocês estão na profissão certa, né? Nós estamos na profissão certa, né? Por quê? Porque a gente está disposto a ajudar pessoas nesse momento. É importante a gente se cuidar também, né? Se vocês se cuidarem, né? Cuidarem da sua saúde emocional, sua saúde mental, é, já ajuda bastante também, né? Vocês têm que se cuidar, pessoal, tá bom? E aí, Nossa, quem que bom que você mais? está falando isso, professor. Porque a gente já está tendo algumas situações, até na nossa turma mesmo, que a gente precisa se cuidar mesmo uns dos outros, né? Não tá fácil para ninguém. É um momento bem complicado mesmo. Vocês precisam se cuidar. A gente precisa muito se cuidar, se ajudar, tá, pessoal? Porque a rotina de todo mundo mudou, o mundo mudou, o mercado mudou. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Denise. Cada vez mais as pessoas têm espelhado assim nas celebridades, né? E como estudante de psicologia, eu vejo assim um pouco desafiador esse mundo virtual, porque nesse sentido é complexo porque eu vejo a questão da psicoterapia como perceber o paciente, né? Enfim, a questão da voz, por exemplo, você está atendendo online, mas existe toda uma encenação ali, né? Desde quando eu posso perceber que esse paciente realmente quer um atendimento no Tá sentido picando a de ligação, Denise, eu não tô entendendo. melhorou? Tá picando a ligação. Repete para mim, por favor. Eu queria saber o seguinte, professor, cada vez mais as pessoas estão espelhando nas celebridades. Sim. E até que ponto essa terapia online ela vai fazer sentido nesse contexto complexo? Então, a gente tem que ver uma coisa, né? Assim, você falou que as pessoas estão espelhando nas celebridades, não é isso? Exatamente. Tá. Bom, nós temos o nosso papel, né? Assim, a psicoterapia online, ela, ela tem essa característica de você se dispor a atender alguém, né? Por, e hoje a gente tem, assim, possibilidade de fazer isso por Skype, por outras plataformas, até mesmo pelo WhatsApp. Antigamente era só se você tivesse um site, né? E isso mudou, né? Evoluiu a partir da resolução de 2018. É um modo de atendimento válido, né? É, mas assim, claro que nem todo mundo se adapta a essa modalidade de atendimento, né? Uhum. É, realmente tem gente que não dá, ela não consegue ficar na frente do computador ou do celular conversando, falando sobre os problemas dela, né? Ela não consegue, por exemplo, olhar para o computador e expressar emoção, né?
mas tem outras pessoas que conseguem. Ela está conversando lá no celular, né? Ela está lá no celular e chora, e fala, e tá difícil, né? Olhando para o celular. É, assim, tem pessoas que conseguem, elas aderem isso melhor. Tem gente que não, a pessoa está olhando para o celular e o celular é só um objeto. E realmente é só um objeto, né? Mas é um meio de comunicação, né? Que nesse tempo agora pode ser um facilitador, né? A questão, assim, que antes as pessoas se refugiavam no mundo virtual, até meio que fugindo desse mundo real, né? E agora tá todo mundo no mundo virtual, doido para sair e voltar para o mundo real, né? Exatamente, É. E, então a gente está vivendo esse período agora. Assim, existem psicólogos oferecendo atendimento virtual voluntário. Lá no Rio de Janeiro, eu vi essa notícia hoje. Deixa eu achar ela aqui. Estão oferecendo atendimento virtual de graça, assim. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. G1 Psicologia Online. Aqui, ó, não, foi há 3 dias atrás. Ó, psicólogos oferecem atendimento online gratuito a profissionais que atuam no combate do coronavírus. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ver se eu consigo. Vocês estão vendo a tela? sim. Olha lá, ó. O atendimento é oferecido a profissionais de saúde da segurança pública que trabalham na linha de frente em cidades do sul de Minas. Um grupo de psicólogos está oferecendo atendimento online gratuito a profissionais que atuam diretamente com coronavírus no sul de Minas. Durante a pandemia, profissionais de saúde da segurança pública estão expostos à situação e, com isso, podem sofrer desgaste emocional. Psicólogas Flávia Batista e Thaís Campos, de Varginha, idealizaram o projeto Psicólogos Solidários, com a ideia de oferecer ajuda profissional aos afetados, a nível regional. Nosso objetivo é oferecer um atendimento baseado na psicologia das crises e emergências, que consiste em trabalhar com o sujeito que lida com situações e eventos desencadeadores de estresse, por seu caráter imprevisível e pelo perigo imediato que representam a integridade física e emocional das pessoas envolvidas, requerendo dessa forma ações imediatistas. Os interessados entram em contato por esse telefone aqui. Alguns dos profissionais mais afetados durante a quarentena são os que trabalham de forma presencial, como no caso os psicólogos. Mesmo com as dificuldades, o grupo presta este auxílio totalmente voluntário aos trabalhadores vulneráveis ao contágio. Ser psicólogo, antes de mais nada, é ter o desejo de ajudar o próximo, e empatia é fundamental para o exercício da nossa profissão. Além disso, estamos vivendo um momento em que precisamos pensar além de nós mesmos. Bom, tem essa notícia, mas eu vi uma outra também. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, Santarém. São vários, né? Se você olhar aqui, são vários. Aqui tudo notícia de 30 de março, 20 de março. Né? Falar com psicólogo pela internet é a opção. Não, essa aqui é a antiga, de 2012. Atendimento. Eu vi uma notícia do Rio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rio. Psicólogos oferecem atendimento gratuito. Pode falar. É interessante, né? Muito interessante esse projeto. Mas percebe-se que o projeto foi feito para atendimento de pessoas que estão trabalhando e não para a população. E tem um outro, esse aí que o professor acabou de ler, não sei se ele percebeu, oferecido para as pessoas que estão de linha de frente, como os enfermeiros, médicos, porque eles estão surtando dentro dos hospitais, né, de tanto ver morte, de ter medo, né, de morrer também.
dos familiares deles estarem Sim. doentes, não poderem ver a família deles, né? Então seria um público específico, né? Esse projeto, sim, que o professor até acabou de ler, eu já tinha lido essa Uhum. matéria. E eu percebo, assim, que tem um link aí rolando, que tem psicólogos agora atendendo online, só que é cobrado. Parece que é de graça, mas não é. Uma instituição que preparou para atender pacientes online, mas é cobrado. Quando as pessoas ligam para lá, aí, né, vão saber a surpresa que é cobrado. Deixa eu comentar também, que a Denise até falou, que eu acho que a voz dela repicou, parece que o professor não entendeu. Olha, Denise, eu entendi, foi isso mesmo que você perguntou, que quando a pessoa é atendida online, a tendência dela mentir parece ser maior, porque não dá para a gente ver. Exatamente. Porque não dá Exatamente essa pergunta. gestos, né? Exatamente isso. Tá. Eu tinha analisado uma outra vez sobre isto, e eu penso o seguinte, que a pessoa, ela mente dentro do consultório e fora do consultório. Nós é que vamos estar mais preparados para ter essa expertise, de observar por que esse paciente está mentindo. Né? A gente é que vai ter que ter essa observação tanto dentro do consultório ou fora do consultório, de olhar não a mentira dele, mas de tentar entender assim, peraí, ele não está falando a verdade. Né? Tentar observar na fala, na tonalidade mesmo da voz, em algum gesto, aquela pessoa que se ela se arrumou demais para aparecer online ou não, o ambiente dela, que ambiente que ela está, se ela está tentando passar assim, um ambiente todo, né, limpinho, com flores do lado, o que ela está tentando passar para a gente através da imagem que ela está colocando. Como eu trabalho muito com fotografia, eu observo muito isso, sabe? Então, assim, que imagem que essa pessoa está me passando? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de expertise ainda, mas isso independente de consultório ou não, a mentira não importa muito, importa é o porquê. O que está atrás dessa mentira? Essa conversa eu tive com a Jana uma vez em particular e eu entendi muito, foi desse lado. Mas aí eu deixo para o professor falar a parte dele, né? Essa é só a parte que eu compreendi. É isso mesmo. Legal, gente. Legal. Muito bacana, assim, eu não entendi muito bem, porque a ligação picou muito, sabe, Giovanni? Mas, realmente, né, nessa situação, assim, por exemplo, online, você não tem muito como garantir que aquela pessoa está falando verdade, né? Embora existe toda essa discussão de que é a verdade do sujeito, né? Então ele sente essa necessidade de mentir, por que ele sente essa necessidade de mentir, né? E na questão, assim, por exemplo, da adesão ao tratamento também, né? É complicado isso, né? Quando o paciente mente para o médico, né? Para conseguir um remédio específico, um remédio para a sogra, um remédio para não sei quem. Então ele mente que tem os sintomas porque ele tem um plano de saúde, a sogra não tem, né? Então, assim, só para poder ter os remédios, né, os antibióticos, é complicada essa situação mesmo. Agora, sobre a questão dos profissionais de saúde, eles têm distúrbios emocionais, eles sentem depressão, eles têm estresse, eles têm baixo nível de humor, eles estão mais irritados, né? Eles têm esse estresse pós-traumático, né? Então, assim, são situações comuns de acontecerem após a quarentena. Né? Então, e isso acaba se potencializando quando a pessoa tem um histórico de doença psiquiátrica, né? Quando a pessoa, por exemplo, tem um baixo nível de formação, né, educacional, profissional. Então, o que acontece? Porque a pessoa acaba ficando mais vulnerável à situação. Um dos problemas do Brasil em relação ao mercado de trabalho era justamente a falta de qualificação profissional,
né, que isso acaba alimentando as estatísticas dos desempregados crônicos, né? Agora imagina após essa crise, após a quarentena, que muita empresa, né, vai quebrar, enfim, né? Então é uma situação assim, muito complicada. E os profissionais que trabalham com a quarentena, né, eles que estão ali na linha de frente, eles eles precisam de muita ajuda, né? Então, esses projetos, assim, de psicólogo voluntário para atender essas pessoas, eles são válidos, né? Eles são interessantes, são iniciativas interessantes. A gente não sabe até que ponto eles vão ser sinceros, né? Porque ainda existe aquela questão, assim, de querer parecer ser forte, né? Mas ele está sofrendo lá dentro, né? Ele precisa de uma ajuda. Existe medo de infecção, medo da pessoa ser contagiada, né? De contaminar outros membros da família, né? Então é uma situação complicada, né? Mas eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta ainda, Giovanni, que quando você falou, estava picando muito a internet aqui. Não sei se eu te respondi. Não, sim, sim, eu estava só comentando mesmo que esse atendimento psicológico gratuito é para as pessoas na linha de frente e não para a população em geral. É só isso mesmo que eu queria ter comentado. Uhum. E a gente está olhando o seu WhatsApp, em vez de olhar o teu rosto. Acho que está aparecendo o seu WhatsApp na tela e não você. Pelo menos na minha tela aqui está aparecendo o seu WhatsApp. Uai, mas está aparecendo meu rosto. Não, para mim está aparecendo o seu Você WhatsApp. Você está no telefone ou no computador? Estou no telefone. Mas está aparecendo mesmo. Vou ligar de novo aqui. Está numa conversa com a Letícia, se eu não me engano. Observação, mas, né, o WhatsApp é meio íntimo, né, para ficar na tela. Vai que, né, recebe uma mensagem que a gente não precisa ver. Aí, agora sim. Agora melhorou. Mas melhorou? Eu penso... Sim, melhorou. Agora... Mas eu penso assim que poderíamos estar mais envolvidos, que nós, alunos, a gente acaba sofrendo esse impacto junto, né? E, de certa forma, não podemos fazer nada. E, por um outro lado, nós sofremos em casa, porque a gente tem mais atividades em questão, olhar os outros membros que estão em casa, né? No meu caso, que sou mãe, eu tenho os meus filhos que estão aqui o tempo todo, até para mim estudar eu tenho que ir para o ambiente, para eles não ficarem escutando o que eu estou aprendendo, porque eles começam até a adaptar com, será que é isso mesmo? Qual que é a idade deles? A Milena tem 20 e o Igor tem 15, e eles são muito questionadores. Eles questionam até o que eu falo. Aí tem dia que eu fico até calada para não ter problema. Aí, enfim, nós estamos, às vezes, tendo uma certa pressão psicológica, porque, claro, que o novo põe medo, e essa coisa do novo, que a gente paga uma faculdade para ser presencial, e, de repente, a gente se vê na obrigação de ter uma aula online, e num ambiente que não é propício para isso, que é dentro da nossa casa, que a gente não preparou para isso, né? É por isso que a gente faz aula presencial, porque a gente sabe que vai deixar a casa e vai para a escola. Então, a gente se vê assim, na obrigação de que, de certa forma, nada mudou. Mas mudou, gente. Mudou. Então, assim, será que está bacana? Será que... Já aberto aí com cochicho, né? Acho que está interrompendo, não sei se está dando para falar. Está me ouvindo bem? Picou, né? Você parou no será. Será que o quê? Será, assim, que não tem uma forma melhor da gente estar mais junto? Não sei o que está faltando. Não sei se é essa adaptação mesmo que é ruim. E não dá tempo de fazer o AVA todo, não dá tempo de fazer os trabalhos que os professores pedem. A gente já pensa assim, como que vai ser essa prova? E aí?
Será que a gente está aproveitando esse A semestre? gente não tem Será que a gente nem está notícia da prova, tá, gente? On- Ontem eu tive reunião online é muito estranho, é muito esquisito, reunião online. E eles falaram assim, ó, vamos seguindo o semestre, né, com os conteúdos, e a gente ainda não tem data de prova, não. Provavelmente a prova vai ser presencial mesmo, mas a gente não sabe nem quando. Mas isso, de certa forma, assim, é desumano com a gente. É Né? difícil, é Também difícil. estamos de quarentena, né? Então, assim, sociabilização, né? Então, a gente também está passando por esse certo trauma, né, mental, essa mexida psique, o psicológico abalado. A gente está passando junto nessa maré e tendo que fazer de conta que está tudo bem. É Uhum. dolorido, está muito dolorido isso. Eu sinto que a sala toda está sentindo isso. Tem pessoas que têm mãe idosa, tem gente que não conseguiu parar de trabalhar, que ainda está trabalhando. Quem não está trabalhando já pensa, poxa, eu vou pagar a mensalidade como? Então, assim, você ainda é um dos professores assim mais maleáveis. A gente entrega o trabalho ou não entrega, a gente sabe que, de certa forma, se a gente mandar atrasado, você considera, mas tem professor que às vezes não está entendendo a gente. A gente precisa de um professor que seja tão bonzinho quanto você para olhar para nosso lado, olhar a nossa causa, de que somos estudantes de psicologia, estamos com o coração mexido, com a psique mexido e precisamos de alguém que nos entenda. Não, professor, faz esse coração aí de novo que eu vou tirar uma selfie aqui. Peraí, só um momento. Peraí. É isso mesmo, Giovana. Estamos juntas, querida. Tirou? Pronto. Pronto. Ai. É isso Isso, aí, assim, tamo junto, gente. a liberdade que a gente tem de falar com você, a gente nem consegue ter essa liberdade de falar com outros professores. Uhum. Não, fico feliz, gente. Eu entendo muito bem como que é isso tudo, sabe? É um momento difícil. Nossa, já teve dia de eu ter que ir lá para a obra, porque eu tenho um apartamento que eu estou em reforma, mas lá já tem internet. A internet de lá é melhor do que a que eu tenho aqui. Já teve dia da internet daqui tá horrível, eu ter que ir correndo 15 minutos antes da aula começar para poder ir lá acessar a internet, assim, no meio da obra, da confusão, tinta, saco de cimento, tudo em volta, para eu tentar dar aula. A situação não é fácil, não, sabe? A situação é complicada. Mas eu espero que passe logo. Eu acho assim, a gente tem que facilitar, nós como professores temos que facilitar a vida de vocês, assim. Por exemplo, questão mesmo de avaliação de sala de aula. Eu sei que vocês têm tanto trabalho já, vocês já fizeram tanta coisa, estão fazendo tanta coisa. E eu considero mais assim essa participação de vocês estão vindo aqui na aula, vocês continuam, né? Vocês leem as coisas que eu posto lá para vocês. Então, eu não tenho problema nenhum em dar A gente não nota. lê tudo, não, que a gente não consegue ler tudo. A gente vai estar mentindo se a gente falar que lê. A gente não consegue ler tudo, professor. É muita opção, né? Muita coisa para ler, né? Eu lembro que na minha época da graduação, eu tirava pilhas e pilhas de Xerox, né? E assim, eu lia aquilo, e escrevia e marcava. Depois que eu formei, eu tive que jogar tudo fora, porque o negócio começou a empoeirar. Eu guardei uns 10 anos o negócio num quartinho que minha mãe tinha no fundo da casa dela. Aqueles Xerox que eu nunca mais voltei a ler. Ô, gente, Xerox não vale a pena. Compra o livro, né? Você vai ter o livro aí pro resto da vida, né? E maravilha. Agora, Xerox é horrível, não presta. E eu comprava isso tudo, imprimia material, a gente tinha cota de impressão, cada aluno tinha 5.000 cópias. Na época, assim, era praticamente à vontade, né? Você podia imprimir qualquer coisa.
né? Então, hoje não deve ser assim mais lá, com certeza, né? Mas a gente tinha liberdade, então imprimia pilhas e pilhas de material, tinha muito papel. E para ler aquilo tudo e fazer resumo daquilo tudo não era fácil, não. Não era fácil, não. E hoje a gente tem livro digital, tem internet funcionando, tem arquivo, o assunto que você quiser procurar, você pesquisa, você encontra essa fonte, né? Você tem biblioteca digital, a gente tem recurso. Mas mais do que a letra, eu acho que é isso aqui, ó. É a conversa, né? A gente poder trocar essas ideias, essas experiências, assim. Eu sinto falta disso na sala de aula, sabe? Essa convivência, né, com vocês, assim, lá no dia a dia. É isso que eu sinto falta, entende? Porque material, ler livro, isso você lê no ônibus, lê em qualquer lugar, né? E agora, essa troca de experiência que eu acho que é válida, né? Que é importante, que é interessante, né? Eu sinto falta disso. Eu tô com saudade de vocês, pessoal. Poxa. A gente estava até comentando isso mesmo ontem, professor. Eu e a Ju, a gente estava conversando mais ou menos sobre isso, né? Sobre essa situação atual dos colegas, do todo mundo, né? Tá tudo muito tenso. E eu até falei para ela assim, nossa, imagina assim, até os professores também, né, que se preparam para uma aula presencial, uma aula em sala com os alunos, sempre ativos ali, né, pelo menos tentando, né, fazer com que os alunos sejam sempre ativos ali na participação, né, e tudo, que eu acredito que o professor, ele geralmente ele gosta mesmo é do presencial, de estar ali, ter o contato com os alunos, né, Uhum, e esse momento também para vocês, eu acredito que também não é fácil, né? Vocês ficam aí do outro lado da tela, explicando, falando. Às vezes os alunos estão aqui do outro lado também até um pouco desanimados, sem querer falar, ou ninguém fala nada, né? E vocês ficam passando esse conteúdo todo, às vezes sem saber exatamente, sem ver a cara daquele aluno, saber se ele está entendendo, se ele não está entendendo, e fica uhum, assim, no ar, né? Eu eu imagino que também não é um sentimento fácil, né? Então, a gente, nesse momento, a gente pensa no todo. É difícil para os alunos, é difícil para os professores, é uma adaptação para todo mundo, né? uhum. E eu ia te perguntar, eu tinha falado que eu tinha duas perguntas, a outra é uma pergunta mais pessoal, mas como é que você se organiza, assim, para fazer suas leituras? Principalmente nesse momento agora de quarentena, a gente como não está tendo a questão da sala de aula, a gente tem as aulas em casa, alguns estão trabalhando em casa e assim, como se organizar para fazer essas leituras assim? Você teria alguma dica? Olha, eu falo da minha experiência, né? Eu procuro ter uma rotina, então eu busco sempre acordar às 7 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã, né? E ali eu tomo meu café, cuido de mim, né? É, e já dou alguma atenção aqui para a família, né? E aí já corro para poder verificar minhas aulas, né? Quando eu dou aula de manhã, então eu confiro se eu já mandei os links, tudo certinho e já me preparo aqui para dar aula. Passado esse momento, né? Aí daqui a pouco vai ser hora de almoço, então almoço, beleza. Na parte da tarde, eu me organizo, eu separo assim 1, 2 horas para poder fazer minhas leituras, né? Mais 1, 2 horas para poder elaborar PowerPoints, apresentações. E aí já tem que dar aula à noite, praticamente, né? Eu dou aula em outra faculdade que 6 horas da tarde já tem aula lá. Aí lá é picadinho, não é igual aqui que são 3, 4 horas, uma matéria só, não. Lá, assim, tipo, uma hora é uma matéria, 2 horas é outra matéria e outras 2 horas é outra matéria. Então, assim, eu tenho que preparar. Assim, o meu dia tem sido assim, eu preparar a aula da manhã, mais 3 aulas que vão ser dadas à noite. Então acaba que as minhas leituras na parte da tarde têm sido com foco em me preparar para a aula, né?
Quase não dá para preparar a aula, né? Às vezes eu me preparo para a aula, entende? Porque está muito corrido, extremamente corrido. E Mas eu penso o seguinte, né? É importante que, né, no caso de vocês, né, como alunos, né, vocês tenham uma rotina também, né? Que vocês durmam bem, comam bem, né? Que vocês tenham uma rotina de leituras, tipo, você separa 1 ou 2 horas do dia, aquela é a sua hora para você dedicar aos estudos, né? Outra hora vai ser para você fazer alguma coisa para despertar a sua criatividade, né? É, escrever uma poesia, ler um livro diferente, ficção científica, um livro que não tem nada a ver, sabe? Pensar outras coisas, né? Fazer um curso online, você dedica aquilo, né? Para fazer alguma coisa diferente, um curso de idiomas, sei lá, fazer alguma coisa diferente, assim, pode ser interessante também. E você ter um momento que é seu, assim, de atividade física, né? Você ter ali, por exemplo, 1 hora só para fazer atividade física e usando o próprio peso do seu corpo, né? Mas movimento, né? Você colocar o corpo, o esqueleto em movimento aí, né? Porque o sedentarismo é muito perigoso nesse momento, né? Se alimentar bem também, então, assim, já é provado, né, cientificamente, vamos dizer assim, de que o nosso cérebro precisa, assim, de nutrientes, né, uma riqueza aí de vegetais, de proteína, né, assim, você precisa disso para que o seu cérebro funcione, né, perfeitamente. Então, assim, cuidar da alimentação, atividade física, ter uma rotina de estudo, uma rotina é, de descanso também, né? Por exemplo, quando você acorda e se dispõe a, por exemplo, vou me preparar para o dia. Então, você toma seu banho, arruma como se você fosse sair para trabalhar, mas você está assim, você está dando informações para o seu cérebro que aquele dia vai ser produtivo, né? É diferente do que você acordar 10 horas da manhã, ficar com pijama até depois do almoço e depois pegar nas suas coisas. Você está dando informações para o seu cérebro de que tá tudo tranquilo, né? Não tem aquela responsabilidade. Quando você vê o dia passou, você não fez nada, né? Então, eu acho que é importante, principalmente nesse tempo de quarentena, que as pessoas consigam administrar melhor o tempo. O meu tempo está extremamente corrido. Eu estou trabalhando assim. Eu estava num ritmo maior, eu estava trabalhando 20 horas por dia. Eu falei assim: não, não dá mais. Não dá, eu tenho que cuidar de mim, eu preciso ter pelo menos 6 horas de sono. Eu estava tendo 4 horas de sono, isso estava me fazendo mal. Aí eu falei, não, agora eu vou tentar dormir mais cedo, né, acordar mais cedo também, né, porque não dá, a gente tem que cuidar. A minha barba começou até a ficar mais branca. É complicado, a gente precisa do sono, né? Se a gente não dorme, né, o cérebro acaba produzindo muitas toxinas ali que não são liberadas, né, e você acaba produzindo menos. Então você precisa do sono, né? Você precisa dedicar esse momento aí, cuidar de você, né? E aí, o que mais? Acho que é só isso mesmo, professor. Hum. Obrigada por ouvir a gente, por se dispor tanto. Isso é muito bom para a gente, assim, é um momento muito bom, assim. Obrigada também pela matéria, foi ótimo. E não Ô, gente, esqueça, assim, de quando tiver uma reunião de professores aí, fala para os professores ter um coração mais amoroso, para fazer mais coraçãozinho para a gente, para os professores não exigir tanto as datas, porque nós não estamos conseguindo, não é porque a gente não quer, mas a gente está junto no mesmo barco. Por favor, uhum, defende a gente aí nessa causa. com certeza, Na pode aula de deixar hoje. comigo. Vai ser nosso padrinho esse semestre novo. Ah, se Deus quiser. É, Mas, o que depender de mim, gente, assim, para ajudar vocês, eu vou fazer, tá? Tamo junto.
né? Eu sei que é um momento difícil, complicado assim para todo mundo, mas vocês podem contar comigo para o que precisar, né? Assim, se precisar de mandar uma mensagem para mim, né? A Letícia tem meu contato, eu não tenho problema nenhum em divulgar meu telefone, mas assim, só que minha vida é corrida demais, então talvez eu demore um pouquinho para responder. Mas eu sou, assim, super disponível se precisarem de alguma ajuda, de alguma dúvida, de alguma coisa que eu puder dar essa força, esse suporte para vocês, podem contar comigo, tá bom? Vocês são 10. Aqui, na verdade, vocês são 14 mil, né? Mas vocês são mais do que a pontuação da faculdade aqui, né? Com certeza. Valem ouro. Tá bom? Muito obrigado, professor. Por nada. Bom dia para vocês, então. Bom descanso e força Bom descanso. nessa situação aí, né? Vamos que vamos. Vai dar tudo certo no final aí, tá? E se cuidem. Álcool gel na mão, né? Abraço virtual. Se cuidem. Obrigada, professor. Um Por abraço para nada. você também, uma ótima semana para você, tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom também. Se cuidem, tá bom, pessoal? E espero vê-los pessoalmente em breve também, tá? Um abraço. Fique com Deus. Abraço. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tenha um bom dia.